Aplique a regra dos 90 dias para começar a acumular dinheiro rápido. Ficou interessado? Então assista esse vídeo até o final. Fala pessoal, tudo bem? Você é novo no canal, eu me chamo Vini e aqui eu ensino diversas estratégias financeiras para as pessoas mudarem de vida. Aqui no canal eu estou sempre compartilhando ideias e técnicas que estão fazendo eu mudar minha vida financeira e que eu acho que com certeza também vai mudar a sua. Então, se você é uma dessas pessoas que quer mudar e ganhar mais dinheiro, já deixa o seu comentário aqui embaixo para a gente estar caminhando junto nessa jornada, beleza? Mas afinal, Vini, como funciona essa regra dos 90 dias? Pessoal, antes eu quero que você me responda uma coisa aqui. Vamos imaginar que você jogou na Mega Sena e ganhou hoje R$1 milhão. Eu quero que você pause esse vídeo por alguns segundos e comente aqui embaixo. O que você faria com R$1 milhão? Pode parecer simples essa pergunta, mas é um exercício super importante para entender mais sobre o dinheiro. E quando fazemos perguntas desse tipo, as pessoas normalmente respondem coisas do tipo: ah, Vini, eu compraria minha casa própria, trocaria de carro, eu faria uma viagem, ajudaria a família, abriria minha própria empresa, compraria imóveis para alugar. E por aí vai. São respostas bem diferentes, mas que apontam para algo muito importante nos brasileiros: a mentalidade. Mas como assim, Vini? Em diversos vídeos aqui do canal eu falo sobre dois tipos de mentalidade: a mentalidade rica e a mentalidade pobre. E quando eu digo isso, pessoal, não é para diminuir ninguém, mas é porque o dinheiro na mão de quem tem a mentalidade rica se multiplica. Já na mão de quem tem a mentalidade pobre, geralmente vira conforto, vira um carro novo e desaparece rápido, sem planejamento para o amanhã. E para quem já me acompanha aqui no canal, sabe que até alguns meses atrás eu estava com essa mentalidade pobre. Então, da mesma maneira que você pensou em viajar, eu também pensava muito sobre isso. E hoje, quando eu falo sobre guardar dinheiro, muitas pessoas me respondem com perguntas do tipo: Vini, mas por que eu vou guardar dinheiro? E se eu morrer amanhã? E nessas horas, pessoal, eu sempre respondo a mesma coisa: beleza, eu espero que você realmente não morra amanhã. Mas pensa comigo, e se você viver até os 60 anos, até os 70, até os 80 e não tiver nada? Você quer realmente depender do SUS, depender do seu filho, da sua aposentadoria para pagar remédio? Não, né? Então, quando falamos em dinheiro, a gente não pode ser radical. Nem podemos gastar tudo e nem guardar tudo. Aqui a gente precisa do equilíbrio perfeito. Outra informação importante: você sabia que a maioria das pessoas que ganham grandes prêmios, como a Mega Sena, tipo BBB, ou seja lá qual prêmio, elas voltam a ser pobres? Pode parecer absurdo, mas a grande maioria dessas pessoas nunca tiveram aquele valor nas mãos e não sabem o que fazer com ele de forma inteligente e com estratégia. Então, muitas dessas pessoas acabam investindo em imóveis, mas não entendem nada, e muitas vezes compram uma casa muito cara, ou uma região que não valoriza, ou com uma estrutura ruim, e é aqui que começam a surgir todos os problemas. Outra coisa que acontece muito, a gente vê na TV, na internet, é famosos que abrem diversas empresas, investem milhões de reais, mas nunca empreenderam na vida. E é uma sequência de erros, pessoal, porque a pessoa acha que o dinheiro nunca vai acabar. Agora, uma pessoa que saiu do zero e enriqueceu construindo sua própria empresa, guardando cada centavo sofrido, sempre aprende na prática o que deve ser feito, errando, acertando e principalmente crescendo. Então essa pessoa construiu riqueza e não apenas recebeu ela de repente. Tá, mas eu sei que nesse momento você deve estar se perguntando: Vini, aonde você quer chegar com tudo isso? E é simples, pessoal. Nesse vídeo eu vou te ensinar a regra dos 90 dias para você começar a ter uma mentalidade de riqueza e construir o seu próprio império. Eu vou te ensinar como você vai ter imóveis e ganhar aluguel todos os meses sem precisar investir uma fortuna de dinheiro. Nos últimos meses eu venho estudando muito sobre investimento. Eu falo aqui pouco no canal sobre isso porque eu acho que é algo que você também tem que estudar e eu ainda não tenho a maturidade para te trazer detalhes. Mas hoje eu estou começando a investir em imóveis e foi depois que eu entendi essa regra dos 90 dias que eu vou te mostrar aqui agora que eu comecei a investir meu dinheiro de forma inteligente. Mas calma que eu vou te explicar tudo, beleza?
Então como funciona a regra dos 90 dias? Antes, pessoal, eu preciso que você pegue uma caneta, pegue um bloco de notas e preste bastante atenção no que eu vou te falar agora. Porque eu vou te passar 3 passos muito importantes. Primeiro passo, organização financeira. Pessoal, nos primeiros 30 dias, você vai focar totalmente em organizar sua vida financeira. Nesse momento, você vai precisar entender quanto você ganha e quanto você gasta por mês. Ou seja, você vai precisar fazer uma análise completa de tudo que você está gastando. Muita gente tem salário de 3, 5 ou até 10 mil reais, mas não sabe como está gastando esse dinheiro. Ele simplesmente desaparece durante o mês. Então, se você é casado ou casada, conversa com ela sobre a sua mudança financeira e faça isso junto. É muito importante. Se você fez essa análise e vê que não está sobrando nada de dinheiro, então comece a pensar em fazer hora extra no trabalho ou procure alguma renda extra, como vender doce, vender roupa, fazendo entregas pelo iFood ou de motorista de Uber. Veja o que for melhor para você nesse momento. Então, resumindo, sua missão nesses primeiros 30 dias é fazer sobrar dinheiro, mesmo que seja pouco. Segundo passo, de pagador de boleto a investidor. Pessoal, nos próximos 30 dias, ou seja, do dia 31 ao dia 60, você começa a deixar de ser só um pagador de contas todos os meses e agora é hora de construir a sua reserva de emergência. Mas caso você não saiba ainda, uma reserva de emergência é um dinheiro que a gente deixa guardado, obviamente, para emergências de verdade. Então, se você bate o carro, a sua geladeira estraga, você fica doente, você utiliza esse dinheiro. Agora, esse dinheiro não é para comprar um telefone na promoção, beleza? Outra coisa que você vai fazer no segundo mês é estudar muito sobre investimento e mudança de mentalidade. Por isso eu aconselho que você se inscreva aqui no canal para receber sempre conteúdo de valor para poder agregar na sua mudança financeira. Mas por que estudar muito nesses 30 dias? Pessoal, é nesse momento que você precisa criar hábitos corretos. Lembre-se que esses 90 dias é um desafio para você. Então estude diariamente, nem que seja 10 minutos por dia. Pode ser colocando um fone de ouvido e ouvir no ônibus, no carro, na academia. Não importa o local. O importante nesse momento é você criar o hábito. Uma dica pessoal que eu dou para você: comece estudando sobre a sua mentalidade de guardar dinheiro. Você não vai conseguir guardar R$1 se a sua mentalidade não estiver preparada para isso. Então depois que você começa a entender isso, você começa a entender sobre renda fixa, começa a estudar sobre investimentos que rendam 100% do CDI e que permita resgate diário, como no caso da caixinha do Nubank. Eu vou deixar um vídeo aqui para você poder estar assistindo. É importante que você entenda melhor sobre as caixinhas do Nubank. É a porta de entrada do investimento. E nesse momento é importante que você entenda esses conceitos e passe a utilizá-los melhor para ganhar mais dinheiro. Terceiro passo, construa seu império de imóveis. E agora que você já sabe como está gastando seu dinheiro e fazendo sobrar no final do mês, chegamos no último mês. E é aqui que você começa a construir o seu império de imóveis. E eu sei que nesse momento você deve estar se perguntando: poxa, até agora eu mal consegui guardar dinheiro, guardei, sei lá, meus primeiros 300, 500 reais. E agora você vem me falar que eu vou construir o meu império de imóveis? Como assim? É isso mesmo. Mas calma que eu vou te explicar melhor. Lembra que eu te falei lá no início do vídeo que tem muita gente que investe em imóveis de forma errada? Uma coisa que virou a minha chave nesses últimos dias foi quando eu comecei a estudar mais sobre fundos imobiliários. E por que isso mudou a minha cabeça? Pessoal, imagina essa situação. Você junta muito dinheiro durante vários anos da sua vida, dá entrada em um imóvel ou em financiamento e depois que você constrói, você coloca ele para alugar. Então, com o valor do aluguel, você paga o financiamento e sobra uma pequena parcela do valor para você. E sem dúvida, pessoal, é uma boa estratégia. Mas pense, se você não tiver um bom capital para isso, você pode se ferrar muito. Imagina que por algum motivo você não consiga alugar esse imóvel, então você precisa continuar pagando as parcelas do financiamento. Ou seja, você precisaria tirar esse dinheiro do seu bolso. E o que era para ser um lucro, começa a te dar mais prejuízo. E é aí que você percebe que não era tão simples como parecia. Outra situação que acontece muito: muitas pessoas que não conhecem sobre imóveis acabam comprando um terreno que é afastado, que não valoriza, ou o próprio terreno não é bom.
Então, para não ficar no prejuízo, acaba construindo da mesma maneira, mesmo sem entender nada de obra, só confiando no pedreiro. Por fim, a pessoa investiu uma boa grana e coloca para alugar, mas pensa no tempo que você demora para comprar o terreno, depois para construir e por fim colocar para alugar. Isso porque eu não estou nem falando sobre precisar cobrar o aluguel todos os meses das pessoas. É um investimento que dá retorno, mas a dor de cabeça é muito grande e às vezes não vale a pena. E agora que eu comecei a estudar mais sobre fundos imobiliários, tudo mudou. É um sistema muito mais simples de investir. E logo no canal eu vou trazer um vídeo mais completo explicando em detalhes o que é um fundo imobiliário. Mas resumindo, pessoal, fundos imobiliários são uma forma de investimento onde com pouco dinheiro você pode investir em imóveis e ganhar aluguéis todos os meses. Então quando você compra um fundo imobiliário, você já tem quem vai cobrar o aluguel, você já tem quem cuide das manutenções do aluguel. Então pessoal, quando eu comecei a entender mais sobre fundos imobiliários, minha cabeça explodiu. E lembrando pessoal, que isso não é uma recomendação de investimento, é a minha experiência. Lá na etapa 2 eu falei que você precisava estudar muito. Então já anota aí na sua lista de estudo sobre fundos imobiliários. E a partir desse momento que você vai estudar, você vai ver que esse tipo de investimento está de acordo com o seu perfil. Caso você não se sinta confortável, continue investindo em renda fixa e está tudo bem. Foi o que eu fiz. Eu não comecei com fundos imobiliários. Hoje, 80% do meu investimento é renda fixa. 20% eu estou começando a colocar em fundos imobiliários para mim poder entender melhor como funciona. Então, para poder ilustrar melhor, eu peguei aqui um fundo imobiliário chamado MXRF11. É um fundo imobiliário do segmento recebível imobiliário. Hoje, para você comprar uma cota da MXRF11, que você pode comprar por qualquer corretora, custa R$ 9,46. Lembrando que esse valor pode variar. E aqui é o pulo do gato nesse investimento, pessoal. O último rendimento desse fundo foi de 10 centavos, ou seja, rendeu 1,05%. E isso totalmente livre de impostos de renda. E por que isso é incrível, pessoal? Quem tem imóvel sabe que é muito difícil conseguir essa rentabilidade líquida todo mês. Imagina você ter esse rendimento de um pouco mais de 1% totalmente sem nenhum tipo de dor de cabeça. Então você não vai se preocupar com aluguel, você não vai se preocupar com manutenção, você não vai se preocupar de ter que ficar visitando, mandando mensagem, cobrando o cliente. O fundo já faz todo esse serviço para você. E lembrando, livre de qualquer tipo de imposto. Então, recapitulando o nosso plano de 90 dias que a gente conversou aqui. No primeiro mês, você vai organizar suas finanças. No segundo mês, você vai começar a guardar dinheiro, construir a sua reserva de emergência e estudar muito sobre investimento. E no terceiro mês, se for o seu perfil, você vai começar a criar seu império imobiliário por meio do fundo imobiliário junto comigo, investindo todo mês um pouco de dinheiro. Então é isso, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal, que é muito importante, ajuda muito, e deixar um comentário aqui embaixo contando mais sobre a sua jornada financeira, pra gente estar junto nessa caminhada, beleza? Valeu, tamo junto e tchau!